Odisseia, por Homero, tradução de Frederico Lourenço, canto 16. Enquanto isso, no casebre, Ulisses e o divino porqueiro tinham feito lume ao nascer do sol para preparar o almoço. Depois da partida dos pastores, com as varas de porcos, em torno de Telêmaco saltaram os cães amigos de ladrar, mas não ladraram à sua chegada. Apercebeu-se o divino Ulisses dos cães, e a saltar e aos ouvidos lhe chegou o som de passos. Logo dirigiu a Eumeu palavras aladas. Eumeu deverá ser um companheiro teu que se aproxima ou outra pessoa conhecida, visto que os cães não ladram, mas saltam em seu redor, ouço o som dos seus passos. Não acabara ainda de proferir a palavra, já o seu filho amado se encontrava na soleira da porta. E levantou-se o porqueiro espantado, e das suas mãos caíram os recipientes nos quais estava a misturar o vinho frisante. Foi ao encontro do amo, beijou-lhe a testa e os divinos olhos e a ambas as mãos. Dos olhos vertia lágrimas abundantes, como um pai que afetuosamente abraça o filho, chegado de terra estrangeira após uma ausência de 10 anos. Filho único, querido, que muitas preocupações lhe dera. Assim o divino porqueiro abraçou Telêmaco semelhante aos deuses, beijando-o repetidamente como alguém que a morte escapara. E chorando dirigiu-lhe palavras aladas. Chegaste, Telêmaco, luz doce, nunca pensei voltar a ver-te, desde que decidisse partir para Pilos. Mas entra, querido filho, para que o coração eu deleite, contemplando-te a ti, que agora chegas de terras estrangeiras. Na verdade, não é com frequência que visitas o campo e os pastores, mas ficas na cidade, pois agrada-te olhar para a companhia detestável dos pretendentes. A ele deu resposta o prudente Telêmaco. Assim será, ó paizinho, foi por tua causa que aqui vim, para te ver com os meus olhos e para ouvir da tua boca se no palácio permanece ainda minha mãe, ou se já outro homem a desposou, pelo que a cama de Ulisses, por falta de quem a durma, está repleta de teias de aranha. Respondeu-lhe então o porqueiro, condutor de homens: não duvides, ela permanece de coração dolorido no teu palácio. Desesperada se desgastam as noites, mas também os dias enquanto chora. Assim falando, recebeu dele a bronze e a lança. Telêmaco entrou, transpondo a soleira da porta, e à sua entrada do assento se levantou o pai, Ulisses. Mas Telêmaco, do outro lado, refreou-o e disse: fica sentado, estrangeiro, e sentar-nos-emos noutro assento aqui no casebre, temos aqui quem nolo dará. Assim falou, e Ulisses, recuando, voltou a sentar-se. Para Telêmaco já tinha o porqueiro espalhado caruma verde e colocado por cima um velo. E aí sentou em seguida o querido filho de Ulisses. À sua frente, o porqueiro pôs um prato com as carnes que tinham ficado da refeição anterior e, colocando rapidamente o pão em cestos, misturou o vinho doce numa taça cinzelada com era. Depois foi sentar-se defronte do divino Ulisses, lançaram mão às iguarias que tinham à sua frente. E quando afastaram o desejo de comida e bebida, Telêmaco dirigiu a palavra ao divino porqueiro. De onde, ó paizinho, chegou o estrangeiro? Como trouxeram os marinheiros a Ítaca? Quem dizia a eles que eram? Pois não me parece que ele tenha chegado a pé. Foi então, ó porqueiro Eumeu, que lhe deste essa resposta. A ti, filho, direi tudo com verdade e sem rodeios. Declara ele ser originário da ampla Creta e diz ter vagueado grandes errâncias pelas cidades dos mortais, pois um deus assim lhe fiou esse destino.
Agora Danal de certos teus prócios até aqui fugiu, mas para o meu casebre ponho-o nas tuas mãos. Faz como entenderes, pois ele declara-se teu suplicante. A ele deu resposta o prudente Telêmaco: Eu meu, atinge meu coração a palavra que proferiste. Como poderei eu receber o estrangeiro na minha casa? Sou jovem e não posso ainda confiar nas minhas mãos para me defenderem de alguém que inicie uma alteração. Minha mãe tem no espírito o coração dividido, não sabe se é de ficar comigo a tomar conta da casa, venerando o leito do marido e a opinião do povo, ou se deverá seguir o mais nobre dos aqueus que no palácio a corteja e lhe oferece os melhores presentes. Mas no que toca a esse estrangeiro, uma vez que aqui veio ter, dar-lhe-ei capa e túnica, belas vestimentas, assim como uma espada de 2 gumes e sandálias para os pés. Providenciarei o transporte para onde o seu coração queira ir, mas se quiseres, fica aqui com ele, aqui no casebre, e trata dele. Mandarei roupas e toda a comida para que ele não constitua tua ruína e a de teus companheiros. Mas não permitirei que venha ao palácio para se imiscuir entre os pretendentes por causa de sua vergonhosa insolência. Receio que façam troça dele, isso seria para mim penoso, é difícil mesmo para um homem corajoso conseguir alguma coisa no meio de muitos, quando eles são mais fortes. Falou-lhe então o sofredor e divino Ulisses: Amigo, pois é lícito que eu dê minha resposta, ao ouvir-te sinto qualquer coisa devorar meu coração. Tais são as vergonhas que, segundo dizeis, os pretendentes praticam no palácio a tua revelia, sem respeito pela pessoa que és. Diz-me se te deixas subjugar de bom grado ou se és detestado pelo povo por terem ouvido o oráculo de um Deus, ou se censura alguma coisa aos teus irmãos, cuja defesa um homem confia, mesmo que tenha surgido um grande conflito. Quem me dera ser tão jovem quanto os meus sentimentos, ou então ser filho de Ulisses, ou até o próprio Ulisses, possa ele regressar das suas errâncias, pois ainda há esperança. Que imediatamente um estranho me cortasse a cabeça, se eu não me tornasse um flagelo desses homens, entrando pelo palácio de Ulisses, filho de Laertes. Se a mim, sozinho, me subjugassem pelo seu número, preferia morrer assassinado no meu próprio palácio a contemplar atos tão vergonhosos como hóspedes a serem maltratados, mulheres servas a serem arrastadas com descaramento pelo belo palácio, vinho a ser desperdiçado e pão a ser devorado, sem mais nem menos, de forma ilimitada e interminável. A ele deu resposta o prudente Telêmaco: Então para ti, ó estrangeiro, falarei sem rodeios. Não é o povo que pelo seu ódio me causa dificuldades, e nada tem a censurar a irmãos em cuja defesa um homem confia, mesmo que tenha surgido um grande conflito. Desse modo individualizou o filho de Crono a nossa linhagem. Arcésio gerou Laerte como filho único e Ulisses foi filho único de seu pai, e por sua vez a mim gerou Ulisses como filho único no palácio, mas deixou-me e nunca de mim tirou proveito, é por isso que agora estão inimigos incontáveis em minha casa. Todos os príncipes que regem as ilhas, do Líquio, Same e a frondosa Zacinto, e todos quanto detêm poderio em Ítaca rochosa. Todos esses fazem a corte à minha mãe e me devastam a casa. Por seu lado, ela nem recusa o odioso casamento, nem põe termo à situação, e eles vão devorando a minha casa. E rapidamente serei eu quem levarão à ruína, pois tais coisas descansam sobre os joelhos dos deuses.
Paizinho, vai agora, rapidamente, diz a fiel Penélope, que estou salvo e que cheguei bem de Pilos. Da minha parte ficarei aqui e tu regressa em seguida, depois de lhes teres dado notícia. Mas só a ela, que mais ninguém saiba, pois muito dos aqueus me querem fazer mal. Foi então, ó porqueiro eu meu, que lhe deste essa resposta. Compreendo o alcance do que me dizes e falas a bom entendedor, mas agora diz-me tu, com verdade sem rodeio, se deverei fazer percurso idêntico para dar notícia ao pobre Laertes, que durante tempo, embora lamentando Ulisses, ainda se dedicava à lavoura e juntamente com os servos comia e bebia em casa, quando assim lhe aprazia. Porém, desde o dia em que foste para Tuanal, para Pilos, diz que ele já não come nem bebe como antes, nem se interessa pelos cantos, mas com prantos e lamentos está sentado a chorar, enquanto a carne desaparece dos seus ossos. A ele deu resposta o prudente Telêmaco. É mais doloroso, mas apesar disso deixá-lo-emos a despeito da nossa preocupação. Se fosse possível aos mortais escolher tudo, primeiro escolheríamos o regresso do meu pai. Não, tu deverás dar o recado e voltar logo em seguida. Não andes a vaguear pelos campos em busca de Laertes. Diz antes a minha mãe que mande uma serva, a governanta, rapidamente em segredo. Ela levará notícia ao ancião. Assim disse e incitou o porqueiro a partir. Esse pegou nas sandálias com as mãos, calçou-as e pôs-se a caminho da cidade. Não passou despercebido a Atena, que Eumeu se afastara do casebre, pois logo se aproximou, assemelhando-se no corpo a uma mulher bela e alta, conhecedora de gloriosos trabalhos. Colocou-se de pé à entrada do casebre, visível apenas para Ulisses. Mas Telêmaco não a viu nem se apercebeu de sua presença, pois não é a todos que os deuses aparecem com evidência. Mas viu a Ulisses e viram-na os cães que sem ladrar se retiraram a ganir, amedrontados para outro lado da propriedade. A deusa deu-lhe sinal com o sobrolho e o divino Ulisses percebeu e saiu da sala. Foi até o grande muro do recinto e colocou-se junto dela. A ele falou em seguida Atena, filho de Laertes, criado por Zeus, Ulisses de mil ardis. Agora conta ao teu filho o teu segredo e não o ocultes, para que depois de terdes planejado a morte e o destino dos pretendentes, vos dirijais à cidade famosa. Não estarei longe de ti, pois da minha parte estou preparada para a refrega. Assim disse, logo com a vara dourada lhe tocou Atena. Primeiro vestiu-lhe o peito com uma capa e uma túnica bem lavada, aumentou-lhe a estatura e restituiu-lhe a juventude. De novo ficou moreno e encheram-se as faces e a barba escureceu em torno do seu queixo. Tendo operado a transformação, a deusa partiu e Ulisses voltou para o casebre. Maravilhou-se o seu filho amado, estarrecido, desviou os olhos com medo que fosse um deus e falando dirigiu-lhe palavras aladas. Muito diferente, ó estrangeiro, me pareces tu agora. As roupas que vestes são outras e outra é a tua pele. Na verdade, és um dos deuses que o vasto céu detém. Sê compassivo para que te possamos oferecer sacrifícios e presentes de ouro bem cinzelado. Rogo-te que nos poupes. A ele deu resposta o sofredor e divino Ulisses. Não sou um deus, por que me assemelhas aos imortais? Sou o teu pai, aquele por causa de quem tanto gemeste, tantas dores sofreste, subjugado pela violência daqueles homens. Assim falando, beijou o filho e das duas faces uma lágrima caiu para o chão, pois até aí as tinha retido corajosamente. Mas Telêmaco não acreditava que se tratasse do pai, voltou a tomar a palavra e respondendo lhe disse...
Tu não és Ulisses, o meu pai, és um Deus que me enfeitiça, para que depois eu chore e sofra ainda mais. Não há homem mortal que consiga tal proeza pela sua inteligência, a não ser que um Deus viesse em seu auxílio. Para facilmente a sua vontade, fu fazer novo ou velho, mas mesmo agora eras um velho vestido de farrapos, agora parece um dos deuses que o vasto céu detém. Respondendo-lhe, assim falou o astucioso Ulisses: Telêmaco, não te fica bem pasmares-te em demasia, por teres teu pai de volta, nem ficares assim surpreendido. Para esse lugar nunca virá mais nenhum Ulisses, esse homem sou eu. E depois de muito sofrer e vaguear, chego à minha pátria no 20º ano depois que parti. Tudo isso é obra de Atena, que comanda as hostes, que me dá a forma que entende, pois é capaz de fazer de mim um mendigo, ou então de me transformar num jovem com belas roupas em cima do corpo. É tão fácil para os deuses que o vasto céu detém enaltecerem como rebaixarem a um homem mortal. Assim falando, sentou-se e Telêmaco abraçou o nobre pai, chorando e vertendo lágrimas, e do coração de ambos surgiu o desejo de chorar. Gemeram alto seus gritos mais agudos que os corvos marinhos ou abutres de recurvas garras a quem os larvadores roubaram as crias antes de lhe crescerem as asas. Assim, deploravelmente dos seus olhos se derramavam as lágrimas. E a luz do sol ter-se-ia posto sobre o seu pranto se Telêmaco não tivesse subitamente falado ao pai. Com que nau, querido pai, te trouxeram os marinheiros para Ítaca? Quem disseram eles que eram? Pois não me parece que tenhas vindo a pé. A ele deu resposta o sofredor e divino Ulisses: Pois a ti, meu filho, direi toda a verdade. Trouxeram-me os feácios, famosos pelas suas naus, que transportam quem quer que chegue à terra deles. Sobre o mar me transportaram a dormir numa nau veloz, deixando-me em Ítaca. Ofereceram-me esplêndidos presentes, bronze, ouro e vestimentas tecidas. Este tesouro está gradado nas grutas por vontade dos deuses. Agora, para que vim, devido aos conselhos de Atena, para que deliberemos sobre a chacina dos inimigos. Diz-me então o número dos pretendentes, para que eu saiba quantos são e quem são. Depois refletirei no meu irrepreensível coração se seremos capazes de lhes fazer frente sozinhos, ou se precisaremos de ajuda de outros. A ele deu resposta o prudente Telêmaco: Ó pai, sempre ouvi falar da tua grande fama, que és lanceiro tanto pela força das mãos como pela agudeza do espírito, mas aquilo de que falas é enorme. Estou espantado, não seria possível 2 homens combater contra tantos valentes, pois os pretendentes não são 1 dezena nem 2 dezenas, mas muitas mais. Depressa saberás o seu número. De Dulíquio são 52 jovens seletos, e para o servir trouxeram ainda 6 escudeiros. De Same são 24 homens, de Zacinto são 20 jovens aqueus. Da própria Ítaca são 12, todos eles nobres, e com eles está Medon, o arauto e o divino Aedo. E assim como 2 escudeiros, peritos em trinchar carne, se enfrentemos todos eles juntos dentro do palácio, receio que a tua vingança se torne amaríssima e dolorosa. Diz se consegues pensar em algum aliado que nos ajude a ambos de coração. A ele deu resposta o sofredor e divino Ulisses: Então dir-te-ei e tu presta atenção e ouve. Considera também se para nós 2 serão suficientes Atena e Zeus pai, ou se deverei lembrar de outro aliado. A ele deu resposta o prudente Telêmaco: Excelentes são esses 2 aliados que tu te referes, mas é nas nuvens mais excelsas que têm o seu assento, e regem os outros homens assim como os deuses imortais.
A ele deu resposta o sofredor e divino Ulisses. Não será durante muito tempo que se manterão longe da furiosa refrega, quando entre nós e os pretendentes a força de Ares será posta à prova no meu palácio. Mas tu volta para casa ao surgir da aurora e junta-te aos arrogantes pretendentes. Mais tarde o porqueiro levar-me-á para a cidade, terei o aspecto de um mendigo desgraçado e idoso. Se eles me desconsiderarem lá em casa, que aguente o teu querido coração enquanto estou a ser maltratado, mesmo que me arrastem ao longo da sala pelos pés até a porta ou me atirem coisas. Se vires isso, aguenta. Claro que lhes deve dizer para parar a loucura, convencendo-os com palavras doces, mas eles não te darão ouvidos, pois está perto o dia da sua desgraça. E outra coisa te direi, e tu retém-na no teu espírito, quando Atena de muitos conselhos me inspirar. Farei-te sinal com a cabeça, e tu, assim que a perceberes, deverá retirar da sala todas as armas de guerra e guardá-las no recesso da câmara mais alta do palácio. E quando os pretendentes derem por falta e te questionarem, deverás responder com palavras suaves, dizendo: tirei-as para longe da fumaça, pois já não se assemelham às armas de Ulisses deixou quando partiu para Troia. Mas estão todas sujas, uma vez que o hálito do fogo lhes chegou. Além do que, há outra coisa de maior peso que no espírito me colocou Crônida, o receio que, alterados pelos vinhos, surge entre vós um conflito que possais ferir, cobrindo assim de vergonha o festim e a corte que fazei a minha mãe. É que o ferro atrai o homem. Mas para nós dois deixa 2 espadas e 2 lanças e 2 escudos de pele de boi para segurarmos, de modo que possamos lançar-nos a eles para os agarrar. Palas Atena e Zeus, conselheiro, enfeitiçarão os pretendentes. E outra coisa te direi, e tu retém-na no teu espírito. Se na verdade és meu filho do nosso sangue, que fiques a saber que Ulisses está em casa, que nem Laerte saiba, nem o porqueiro, nem qualquer um dos servos, nem Penélope. Tu e eu averiguaremos o comportamento das servas e poremos também à prova alguns dos servos para verificarmos quem no coração nos é fiel e quem te desconsidera, sendo tu a pessoa que és. Respondendo-lhe, assim falou o filho glorioso: Pai, penso que no futuro ficarás a conhecer meu coração, não verás debilidades a que possa ser sujeito, mas não penso que esse plano será proveitoso para nós dois, peço-te, pois, que reflitas. Demoradamente e em vão irás averiguar que o comportamento de cada um, visitando as propriedades, mas enquanto isso, no palácio os pretendentes descansados, te desgastam os haveres arrogantemente e sem qualquer contemplação. Mas em relação às servas, concordo que deves averiguar quais delas te desonram e quais estão isentas de culpa. Quanto aos homens nos campos, eu não quereria que agora os averiguássemos, mas que deixássemos esse trabalho para depois, no caso de reconheceres algum sinal de Zeus, portador da égide. Assim falando um com o outro, dizendo essas coisas. Enquanto isso, chegou a Ítaca, a nau bem construída de Pilos, que trouxera Telêmaco e todos os companheiros. Esses, quando chegaram ao porto de águas fundas, arrastaram a escura nau para a praia, enquanto animados escudeiros os aliviaram o peso do equipamento. Depois, para a casa de Clítio, os presentes lindíssimos enviaram um arauto ao palácio do Ulisses, para levar a notícia à sensata Penélope que de Telêmaco estava no campo e que ordenara que a nau seguisse para a cidade.
Não fosse a nobre rainha sentir receio no seu coração e verter uma lágrima carinhosa. Foi assim que encontraram o arauto e o divino porqueiro, ambos com o mesmo recado para dar à senhora. E quando chegaram à casa do divino Ulisses, falou o arauto no meio de todas as servas: Nessa altura, ó rainha, já regressou o teu querido filho. Colocando-se de pé perto de Penélope, o porqueiro contou-lhe as coisas que Telêmaco lhe mandara. E depois de ter contado tudo o que tinha para dizer, voltou para os porcos, deixando o pátio e o palácio. Mas os pretendentes ficaram tristes e desanimados no seu coração. Saíram do palácio, transpuseram o grande muro do pátio e aí se sentaram junto dos portões. O primeiro a falar foi Eurímaco, filho de Pólibo. Amigos, essa viagem foi uma grande façanha que Telêmaco conseguiu. Pensamos que nunca seria capaz de fazê-la, mas lancemos ao mar a melhor nau escura que tivermos e reunamos os melhores remadores para rapidamente irmos dizer aos outros que voltem depressa para casa. Ainda não acabara de proferir a palavra, quando Anfínomo, mudando de lugar, viu uma nau no porto de águas fundas e homens a dobrar a vela, enquanto outros seguravam os remos. Riu-se aprazivelmente e assim disse aos companheiros: Já não é preciso mandarmos recados, ali estão eles. Ou foi um Deus que os avisou, ou então foram eles que avistaram a nau de Telêmaco sem conseguir apanhá-la. Assim falou, levantaram-se todos e foram até a orla do mar. Os outros arrastaram rapidamente a nau escura para a praia e, animados escudeiros, os aliviaram o peso do equipamento, foram todos juntos para o local da assembleia, mas a mais ninguém permitiram que com ele se sentasse, fosse novo ou velho. Para eles falou então Antino, filho de Eupites: vede como os deuses salvaram aquele homem da morte. Dia após dia estiveram vigia, sentados nos píncaros ventosos, sempre a espreitar e a seguir ao pôr do sol. Nunca passávamos a noite em terra, mas para o mar alto navegávamos na nau veloz para lá esperarmos a aurora divina. Preparamos essa cilada para Telêmaco, para o apanharmos e logo matarmos. Enquanto isso, algum deus o fez regressar a casa. Mas aqui mesmo prepararemos um destino amargo para Telêmaco e que dessa vez não possa fugir. Não penso que enquanto ele viver o nosso esforço possa dar resultado, pois ele é sensato tanto nas decisões como no espírito, e o povo já não nos mostra preferência alguma. Mas diante que ele convoque a Assembleia dos Aqueus, não julgo que ele admita qualquer protelamento, pois está encolerizado, e levantando-se dirá a todos que congeminamos contra ele a morte escarpada, mas não o apanhamos e não nos louvarão. Quando ouvirem falar das nossas más ações, oxalá não nos façam mal, nem nos exilem da nossa terra, obrigando-nos a viajar até a terra estrangeira. Antecipemo-nos, matando no campo, longe da cidade ou no caminho, e fiquemos com os seus haveres, dividindo-os equitativamente entre nós, embora a casa deva ficar para a mãe dele e para aquele com que ela casar. Mas se não vos agrada esse plano, mas preferis que ele viva e goze todos os haveres paternos, então cessemos de lhe devorar a bela riqueza, encontrando-nos aqui, mas que cada um volte para sua casa e de lá faça sua corte e ofereça presentes. Ela desposará aquele que oferecer mais e se afigurar o noivo destinado. Assim disse, e todos permaneceram em silêncio, entre eles o filho glorioso de Niso, filho do rei Arécias de Duliquio, terra rica em trigo verdejante.
Liderar os pretendentes era ele que com as suas palavras a Penélope mais agradava, pois era compreensivo, bem-intencionado, dirigiu-se à assembleia. Amigos, da parte que me toca, não queria assassinar Telêmaco. É terrível matar alguém de sangue real, mas interroguemos primeiro a vontade dos deuses, se o decreto do grande Zeus assim o quiser. Serei eu mesmo a matá-lo e encorajarei todos os outros, mas se os deuses assim não quiserem, peço-vos que desistais. Assim falou Anfínomo e a todos agradou o discurso, levantaram-se em seguida e foram para o palácio de Ulisses. Quando lá chegaram, sentaram-se em tronos polidos. Foi então que ocorreu outra coisa à sensata Penélope, mostrar-se aos pretendentes arrogantes na sua insolência. É que ouvira falar no palácio da planejada morte do filho. Foi Medon, o arauto, que lhe dissera, ele que ouvira os planos. Dirigiu-se à sala, acompanhada pelas suas servas. Quando se aproximou dos pretendentes, a mulher divina ficou junto à coluna do teto bem construído, segurando à frente do rosto um véu brilhante. Falou Antino, repreendendo-o pelo nome. Antino, insolente e maldoso, e é a ti que consideram em Ítaca, entre os homens da tua idade, o melhor em conselhos e palavras. Mas tu está longe de ser essa pessoa, louco porque congeminas a morte e o destino de Telêmaco, não queres saber de suplicantes que tem Zeus por testemunha. Que coisa ímpia preparar a desgraça de outrem. Não sabes tu que do momento em que esse palácio veio a teu pai, fugitivo, aterrorizado, com medo do povo, muito irados estavam, porque ele se associara a piratas táfios e prejudicara os desprócios, que eram nossos aliados. Queriam matar teu pai e arrancar-lhe o coração, para depois arrasarem toda a sua grande propriedade. Mas Ulisses impediu isso, retendo-os, embora estivessem fora de si. É agora a casa de Ulisses que destrói, fazendo corte à mulher e planejando a morte do filho. A mim trazes grande sofrimento, mas ordeno-te que cesses e digas aos outros que façam o mesmo. A ela deu resposta Eurímaco, filho de Polibo, filha de Icário, sensata Penélope. Anima-te, não deixes que tais coisas te preocupem, não vive e viverá ou nascerá. Se quer esse homem que te deite as mãos a Telêmaco, teu filho, enquanto eu for vivo e contemplar a luz na terra. Assim te falarei, é assim que acontecerá. Depressa se derramará o negro sangue desse homem devido à minha lança, visto que Ulisses, saqueador de cidades, me sentou muitas vezes ao colo, me deu carne assada para as mãos e levou à minha boca o rubro vinho. Por isso, Telêmaco é para mim o mais caro de todos os homens, e a ele digo que não receia a morte, pelo menos de parte dos pretendentes. A dos deuses é que ninguém pode escapar. Assim falou para animar, embora planejasse ele próprio a morte de Telêmaco. Ela subiu para os seus aposentos e chorou Ulisses, o marido amado, até que um sono suave lhe lançasse sobre as pálpebras a tena de olhos esverdeados. E ao fim da tarde voltou o porqueiro para junto de Ulisses e Telêmaco, que estavam ocupados a preparar a ceia, tendo sacrificado um porco de 1 ano de idade. Mas aproximou-se Atena e com a vara tocou em Ulisses, filho de Laertes, e de novo o transformou num velho, pondo-lhe no corpo vestes esfarrapadas, receando que o porqueiro o reconhecesse e a sensata Penélope fosse contar a notícia, sem a reter no seu coração. Em primeiro lugar, foi Telêmaco que lhe falou: chegaste, divino é o meu, que há de novo na cidade? Já regressaram os arrogantes pretendentes da emboscada ou estão à minha espera para me matar no caminho de casa? Foi então, ó porqueiro meu, que lhe deste essa resposta.
Não cuidei de andar pela cidade a inquirir sobre tais coisas. O meu coração mandou-me regressar rapidamente para cá, assim que transmiti a notícia. Veio ao meu encontro o rápido mensageiro dos teus companheiros, o arauto que foi o primeiro a dar notícias à tua mãe. E outra coisa sei, pois a vi com os meus olhos, encontrava-me já mais acima da cidade, no monte de Hermes a caminhar, quando vi uma nau veloz a chegar ao nosso porto. Nela havia muitos homens e estava repleta de escudos e de lanças de 2 gumes. Pensei que fossem eles, mas não tive a certeza. Assim falou e sorriu a força sagrada de Telêmaco, olhando com os olhos na direção do pai, mas evitou olhar para o porqueiro. Quando puseram termo ao esforço de preparar o jantar, comeram e nada lhes faltou naquele festim compartilhado. Depois que afastaram o desejo de comida e bebida, pensaram em descansar e acolheram o dom do sono. Final do 16º canto, volto assim que possível com o 17º.